A pessoa fala, mas pra que dividendo se ela sai do preço da ação? Exato. Não faz O pessoal sentido. fala- Então, se fosse assim, o Bars que investe no Banco do Brasil desde a década de 70 e pagou 60 centavos, a ação dele valeria quanto? O que são boas empresas, cenário, enfim. Eu sei que vocês não são muito macro, mas o Sim. que vocês estão olhando aí para esse ano? Eu queria que vocês falassem um pouquinho melhor o que é essa filosofia Barsi de investir. Eu queria saber se teve alguma atualização para esse ano de 2024 e se finalmente o Barsi vai comprar uma Porsche. Para o iniciante, eu acho que é mais do mesmo. Se você focar principalmente no setor de energia, de transmissão de energia, você tem 3 empresas na bolsa, basicamente, que A jornada da renda variável, ela começa na renda fixa. Então, obrigatoriamente, eu diria que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência. Nesse raciocínio de vocês de bons pagadores de dividendos, o que seria um bom pagador de dividendo? O que é um bom dividendo? você não vai ver a gente falar de uma... agora tem uma bela surpresa aqui, uma empresa que vocês Um nunca... setor novo. Um setor maravilhoso. Não, a gente está sempre falando das mesmas empresas, dos mesmos setores e da mesma forma de investir. E isso traz um pouco da consistência que nós temos em fazer a mesma coisa há mais de décadas. Nós estamos há mais de uma década no mercado, há quase 2, alguns de nós. E o Barsi, então, há 50 anos fazendo a mesma coisa, né? Que é comprar, recomprar, manter, recomprar, manter. E isso revela um pouco do comportamental que você deve ter e desenvolver na medida que você está navegando no mercado de ações. Porque é o que você falou. Você vê assim, cada dia dá vontade de você pegar a próxima oportunidade. E a gente está dizendo aqui há anos que a melhor oportunidade é você sempre comprar uma empresa boa e manter ela por muitos anos. E em momentos difíceis de crise, que vão acontecer inevitavelmente, você comprar mais. Viver de dividendos é isso, não vai acontecer do dia para a noite. Infelizmente, você que está nos ouvindo aí, não vai acontecer do dia para a noite, infelizmente, a não ser que, sei lá, você tenha vendido sua empresa, você, seja um grande empresário e tal, aí você consegue. Do contrário, trabalho de formiguinha, é mês a mês, é fazer o que você faz melhor no teu trabalho, juntar um pouquinho no final do mês, aporte. Desliga home broker, mês que vem, mesma coisa. Final do mês, juntou, aporte. Só que você faz isso mês 1, mês 2, mês 3, ano 1, ano 2, ano 3, década 1, década 2, década 3. E é assim que você constrói bilhões. A maior parte da fortuna, por exemplo, do Warren Buffett veio depois dos 60 anos, alguma coisa assim. Nossa, é loucura, né? Então é loucura você pensar nisso, mas acontece. Só que demora. Que bom que demora, porque você vai se transformando também numa pessoa melhor. Você vai aprendendo a ter mais paciência, mais disciplina, mais consistência. Investir é muito legal, cara. Até se a gente for pensar na nossa estratégia, né? Warren Buffett é um cara muito sábio, né? Ninguém quer enriquecer devagar. E é você ver grama crescer, cara. Você não vai ver resultado no primeiro e no segundo ano. Assim, você tem uma zona de arrebentação que começa a acontecer ali entre o 4º, 5º ano e no 6º o juro composto finalmente aparece. Então, eu acho que a gente vive hoje numa sociedade extremamente imediatista, em que as coisas são muito perecíveis, né? Então, você pensar e se programar para o longuíssimo prazo é contra-intuitivo e até acho que diria, não sei nem se existe essa palavra, mas contra-biológico, né? É verdade. A gente muitas vezes quer aproveitar o aqui, o agora, e claro, temos que aproveitar, mas assim, daqui 30 anos, esse tempo vai passar. E é melhor que você tenha feito isso investindo, né? E eu acho que você ter algumas atitudes hoje em dia é ainda mais difícil do que era no passado, né? Por exemplo, vocês estão falando de hoje você olha e vê que tal investimento está performando muito melhor, ou tal ação, ou tal setor. Você fica sabendo dessas coisas muito rápido, né? Velocidade de informações, quantidade e tal. E você sabe o que as pessoas ao seu redor estão pensando o tempo todo. Então, é muito difícil você ter convicções nesse momento e se manter fiel a elas. E eu acredito que não sei nem se é o melhor caminho, eu acho que é o único, eu não conheço outro, porque você pega aquelas pessoas que olham todo ano, isso tem todo ano nos jornais, né? Você termina o ano, o jornal fala quais são as melhores classes de ativos do ano que passou, as que melhor performaram, e as previsões. Eu ignoro as duas coisas sempre, eu tenho certeza que vocês também, porque não quer dizer absolutamente nada, né? O lucro passado não significa lucro futuro e a previsão não vale porcaria nenhuma. Mas quando você vê isso, muita gente fala, melhor do ano passado foi renda fixa, vou para renda fixa. Aí esse ano vai ser o dólar, aí vai para o dólar. E a pessoa que fica pingando de investimento, Pagando imposto. Ou seja, a alegria do assessor, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho melhor
o que é essa filosofia Barsi de investir? Eu queria saber se teve alguma atualização para esse ano de 2024 e se finalmente o Barsi vai comprar uma Porsche. Só se for de brinquedo, a Porsche é muito difícil, né? Você mudar a Só pra gente mentalidade. bater uma foto Eu não dele, sou né? patrocinador. A inteligência artificial tá aí. A gente faz uma foto do Barsi com uma Porsche no primeiro Cara, dia. tem que gravar Sabe, a ads. gente não aluga a gente uma tem que gravar Porsche, ads com o Barsi na verdade. Porsche, cara. Ia rolar isso aí. Gravar ads com ele. Então, acho que é legal assim, a gente falou da Porsche, né? Mas muita gente, inclusive, criticou ele bastante, porque quando a gente soltou aquele negócio do 1 milhão por dia, esse negócio ficou muito famoso, Sim. né? Fez um maior barulho. E aí muita gente fala assim, cara, pô, o cara tem 1 milhão por dia, né? Aí depois passa, tem um acho que foi um ads que eu vi um Reels dele, ele falando que gastava 10 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. E aí ele falou que aí tinha, né, o carro 2010, que atendia ele muito bem, que levava ele pra todo lugar. Como é que vocês veem isso, assim, tipo, as pessoas criticando, o cara fala assim, pô, se eu tivesse esse dinheiro, eu faria, estaria numa ilha, não sei o quê. Por isso essa pessoa não tem esse dinheiro. Exatamente. Né? É isso que eu ia comentar, mas é por isso que a pessoa não tem. Né? Eu acho que, primeiro, né? Se cada um cuidasse da sua própria vida e não ficasse dando opinião de como Nossa, o ia ser muito próximo... bom. Não, é sério, de como o próximo é feliz. Aham. Cara, o Barsi é nitidamente feliz com o que ele faz, né? Aham. Ações não é mais um trabalho para ele, é um hobby. Uhum. É todo o legado que ele construiu de uma vida. Ok. O prazer da vida dele não é mais um sacrifício, né? Então é muito difícil para as pessoas que estão do outro lado compreenderem isso, né? Segundo, Aham. ele tem vai fazer 85 anos esse ano, agora em março. Mas pô, o cara não aproveita a vida. Mas quem disse? Só porque ele gosta de viver uma vida simples, gosta de ter a sua independência, a sua autonomia, né? Outros vídeos também que já viralizaram, por exemplo, dele costurando. Pô, o cara foi alfaiate quando ele era adolescente. Foi uma das profissões dele para ajudar a família. E ele sente muito orgulho de... Sabe, hoje com 85 anos, eu duvido que você que tá em casa consiga passar uma linha pela agulha. Não Entendeu? consigo, eu não E consigo. ter a autonomia de, pô, eu também não consigo. Não. É legal você se sentir um pouquinho autossuficiente, né? E Uhum. depender menos de serviços de terceiros, né? Terceirizar problemas para os outros e você conseguir Sim. resolver a sua própria vida, né? Então eu acho que é muito sobre isso. O Barsi vive para ele não vive para os outros, Uhum. né? E olha, por último, se ele fosse um cara que vivesse na lancha, com vários carros, você teria gente criticando da mesma forma. Bilionários, Nossa. Verdade. bilionários não deveria existir. É Imagina um carro de R$1 milhão e gente passando Exatamente. fome. O cara Uhum. investe, ajuda na geração de empregos, captação de recursos para empresas. E é criticado da mesma forma. O que são boas empresas, cenário, enfim. Eu sei que vocês não são muito macro, Sim. mas o que vocês estão olhando aí pra esse ano? Eu acho que é um exercício sempre legal da gente fazer no início do ano e a gente sempre chega na mesma conclusão. Né? Não interessa qual que vai ser a empresa para 2024 ou para 2023, porque muito provavelmente ou vão ser as mesmas. Então, a gente vai trazer aqui os mesmos tickers, as mesmas empresas, então Uhum. não é nenhuma novidade para ninguém. A gente Não, mas aí sabe que a você gente gosta do estraga Best. minha thumb e meu título. Ah, Você tem que pois falar que é, 2024 tem um negócio que é uma... Entendeu? Fantástico, vai multiplicar muitas vezes. Não, mas eu acho que assim, eu diria que a gente está preparado, a gente está com bastante caixa para ir esperando simplesmente as oportunidades virem. E elas inevitavelmente chegam, né? Uhum. Porque por mais que no final do ano a gente chegue à conclusão que tenha sido de fato um ano muito bom para a Ibovespa, a gente não olha o índice. A gente olha empresas individualmente, setores individualmente, né? Então, de novo, essa análise ela não pode ser linear. O mercado, se subir, não vai subir assim. Ele vai subir com altos e baixos no meio do caminho. E, obviamente, quem estiver atento a isso, tiver o psicológico fortalecido e tiver um caixa robusto para aproveitar essas boas oportunidades, vai conseguir abocanhar, né? Eu acho que, falando de setor, não vou conseguir me lembrar de nenhuma empresa específica, mas a gente está num ciclo, por enquanto, de queda de taxa de juros, né? Uhum. O pessoal sempre fala, né? Banco só ganha com taxa de juros em alta. Mas, pô, a gente tem que lembrar que a gente saiu de 2% para 13,75% Nossa. em, cara, coisa de 1 ano e meio, né? Nossa senhora, né? Então, eu acho que essa taxa de juros voltando aí para um patamar entre 8% e 9% vai dar uma aliviada para os bancos também em termos de PCLD, né, de provisões. Quem sabe aí os bancos voltem a dar crédito e, claro, se for um ano de também fluxo estrangeiro, geralmente o setor financeiro é um setor que atrai bastante recursos estrangeiros, né? Para vocês, quais foram as top 3 pagadores de dividendos de 2023 que vocês estão vendo que, cara, 2023, provavelmente 2024 vão seguir pagando um dividendo semelhante?
para mim, assim, acho que vai ser muito parecido com 2023, porque o dividendo ele é pago em função da quantidade de ações possuída, né? Então, na minha carteira, de longe, assim, a que mais pagou dividendos, né? E também comparando com o preço médio, o yield on cost, foi BB Seguridade, que foi uma posição ali de 20, 21, 22, 2, 3 anos comprando sem parar, né? Banco do Brasil foi uma excelente pagadora. Santander também, que é entre os top 5 da minha carteira. Legal. Geralmente é isso, assim. Acho que seguros, de novo, continuar sendo um setor principal, assim, na minha carteira. É um setor que cresce muito também, né, cara? E é um setor que funciona como um pêndulo, né? Então, quando a taxa de juros está em alta, a gente tem que pensar que é uma empresa que funciona como se fosse uma grande tesouraria. Você tem ali boa parte dos recursos, enquanto não viram sinistros, vão sendo administrados, basicamente em taxas pós-fixadas. Então, você vai gerar bastante receitas financeiras. Taxa de juros caindo, quer dizer, economia um pouco mais aquecida, ou seja, você tem mais receitas com emissão de prêmios. Então, vai funcionando como um pêndulo, né? Então, tende a ser um setor bastante defensivo e grande gerador de caixa, né? Nem preciso falar, e bom distribuidor de dividendos, né? A jornada da renda variável, ela começa na renda fixa. Então, obrigatoriamente, eu diria que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência, tá? Por que isso? Isso evita que você cometa alguns erros no início, que assim, errar, todo mundo vai errar, e é bom para construir caráter e você, de novo, construir a sua jornada, mas alguns tipos de erro te tiram do jogo e muitas vezes essa pessoa não retorna ao mercado. O primeiro deles, colocar recurso na bolsa que não pertence à bolsa. É o dinheiro que o cara vai pagar o boleto no mês seguinte, é o boleto que ele pretende ano que vem comprar uma casa, quer dar porrada em um ano e, pô, já vou ter o dinheiro à vista no ano que vem. Não é assim que funciona. Então, porque tá um movimento ruim de mercado, a ação tá um pouco abaixo, o cara colocou 5 mil, o negócio virou 3, ele falou assim, nossa, vou levar um prejuízo de 2 mil reais. E aí, quando ele deveria comprar mais, se ele estivesse programado para isso, ele tem que vender, porque ele vai precisar dessa grana para fazer outra coisa que ele já tinha se comprometido. Então, recurso de bolsa é a terceira caixinha, que é a caixinha do longo prazo. É aquela que você, de fato, esquece que existe. Você vai lá todos os meses, tira essa grana, nem que seja R$100, R$200, R$1.000, o que você puder e que não for fazer falta nas suas finanças pessoais do mês, você faz o aporte em bolsa. Então, segundo, a consistência também é extremamente importante, porque, de novo, né, como eu já disse, é fácil você sair do seu foco. Então, quando você ali, é a mesma coisa, você acorda e vai treinar. É difícil ser... Rotina, né? Você ter esses hábitos difíceis no início, assim, é muito complicado, né? De você acostumar seu corpo, enfim. Então, a mesma coisa acontece com os investimentos. É você ter ali a constância do aporte mensal de um valor que, caso a bolsa despenque, como acontece pelo menos uma vez por ano, você tenha essa sabedoria de, mês que vem, tenho mais uma grana para colocar e eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, de novo, é o feijão com arroz bem feito. Então, não tem um mínimo, não tem um piso para você investir. Você tem boas empresas aí cotadas abaixo de R$50. Então, com R$50, teoricamente, você já consegue comprar uma ação, né? E começa devagar mesmo, porque não se joga do avião sem saber abrir o paraquedas, né? Vai diversificando aos poucos, vai adicionando complexidade na sua carteira conforme a sua maturidade for aumentando, o seu conhecimento sobre o mercado for aumentando. E invista naquilo que é familiar para você, que você gosta, que você entende, né? Que você goste de estudar. Né? Esse é um ponto interessante que você está falando, porque quando as pessoas vão para a bolsa, elas pensam que é um mundo à parte. Ela fala, não, a bolsa, aquele tanto de número, não sei o quê. E se as pessoas começassem a pensar da forma que elas vivem o seu cotidiano e trouxessem essa experiência para a bolsa, seria muito melhor e provavelmente elas teriam mais sucesso. Sim. Então, por exemplo, o cara que tá aqui, tem uma padaria, né, tem um negócio, ou o cara já investe num imóvel, buscando renda. Pega esse conhecimento que você tem, né, que é tangível no dia a dia, que você vivenciou isso, traz isso para a bolsa. É a mesma coisa, a bolsa são empresas. Né? E aí você vai procurar o dividendo, vai procurar uma empresa boa que você gostaria de ser sócio, né? Então, aí fica muito mais fácil, né, Lu? Para com essa mente especulativa de tentar procurar coisas que não tem nada a ver, porque você escutou alguém falando, né? A bolsa está em tudo, inclusive aqui nesse estúdio. Energia, ou então água, banco, papel, dados, né, que é telecom, papel, por que não? Então, é começar a olhar de fato os seus investimentos em ações como você se tornar um pequeno sócio de um empreendimento. Para o iniciante, eu acho que
é mais do mesmo. Se você focar principalmente no setor de energia, de transmissão de energia, você tem 3 empresas na bolsa, basicamente, que fazem só transmissão. Aliás, eu ia falar, a Alupar são duas. A Alupar também faz geração puramente transmissão. Você tem 3. A Taesa, você tem a Alupar, que faz geração também, e a Transmissão Paulista. Se você for pegar o histórico dessas empresas, sempre pagaram belíssimos dividendos. São contratos de 30 anos. Então, são empresas altamente previsíveis. Então, assim, são empresas para você estudar para compor uma carteira de uma pessoa que está começando. E tem um preço, assim, relativamente baixo. A Lu falou de R$50. A gente está falando de empresas de R$30, R$37, acho que no momento que a gente grava hoje, no caso da Taesa, R$26 uma TRPL, uma Alupar também, uns R$30. Então, assim, são empresas para você estudar e ver se, faz sentido. Banco, se você for pegar banco, cara, tem um monte de empresa que paga com uma baita de uma frequência também. Então você tem o Banco do Brasil, que paga em 12 meses, paga 8 meses no ano dividendos. Ano passado eles fizeram um calendário, inclusive, dos meses e dos dias que eles iam anunciar e pagar. Assim, é uma previsibilidade violenta. Né? Itaú, mesma coisa. Talvez com o yield um pouco mais baixo, mas Santander também... próprio Bradesco, que está passando por um momento difícil. Então, assim, são empresas para você estudar porque elas cabem na carteira do investidor de longo prazo tranquilamente, assim. Né? E você tem também outras empresas no setor de saneamento, que a gente fala aqui, seguros, a gente falou, telecom também. Então, se você basicamente focar nesses setores, você vai achar empresas com essa previsibilidade, né? Que é o mais importante para uma jornada de longo prazo. Né? Setores de coisas que a gente vai precisar, né? Energia, saneamento, a gente vai precisar. A pessoa fala, mas para que dividendo se ela sai do preço da ação? Exato. Não faz sentido. Agora vai para zero, então, né? Não faz sentido. Bom, então, se fosse assim, o Bars, que investe no Banco do Brasil desde a década de 70 e pagou 60 centavos, a ação dele valeria quanto? Menos 1.000? Não é assim. Né? O dividendo ele tem que ser retirado do preço, porque você tem que entender qual que é a variação explícita daquele investimento. Então, quando você for avaliar uma ação, você tem que olhar o retorno total ao acionista, que é a soma da variação do ativo mais o dividendo distribuído e reinvestido. Da mesma maneira que o dividendo fica X e sai da cotação, nas suas anotações, enfim, no seu preço médio gerencial, também é menos um custo no seu preço médio. Então, se você pagou 1 e essa empresa te pagou 50 centavos de dividendo, você teve 50 centavos de cashback. O seu preço médio gerencial, não aquele que você vai divulgar para a Receita Federal, né? O seu preço médio também diminui, que é o famoso yield on cost. Né? Então, as pessoas sempre olham... E fora que 2 dividendos dessa sua lógica aí, você já compra mais uma ação que vai virar 2 dividendos no futuro e vira aquela bola de neve clássica, né? Exatamente. A gente sempre olha o dividendo, a distribuição perene do dividendo, como uma métrica de uma empresa saudável. Legal. Empresas de crescimento, o que é isso? Você reutiliza esse fluxo ali para você investir em, teoricamente, bons projetos que vão dar frutos lá na frente. E para que você consiga obter algum lucro com esse investimento, inevitavelmente você vai ter que vender em algum momento, certo? Para você colocar esse dinheiro no bolso. O investidor de dividendos, não. Ele antecipa o recebimento desses fluxos de caixa ano após ano, trimestre após trimestre. Então, é a antecipação de um fluxo de caixa que só viria no futuro para, no caso, empresas de crescimento, que, inclusive, muitas não conseguem entregar todo o crescimento que prometem para o futuro, e aí o investidor que não realizou no meio do caminho perdeu dinheiro. Só deixa eu seguir nessa linha de dividendos, assim, né? Nesse raciocínio de vocês, de bons pagadores de dividendos, o que seria um bom pagador de dividendo? O que é um bom dividendo em cima de um ativo que vocês pegam? É porque a gente já fez tantos programas de dividendos, às vezes eu esqueço que a gente tem que fundamentar aqui, fundamentar. Porque, o tipo programa, assim, né? Tipo, o que vocês miram quando vocês falam assim, cara, não, essa aqui tá pagando um bom dividendo? Eu acho, Kaique, que a primeira coisa é olhar o histórico. Né? Porque a empresa ela pode estar momentaneamente uma boa pagadora de dividendo. Então, vamos dar um exemplo claro. Petrobras. Petrobras é uma empresa que o ano passado pagou bons dividendos, mas o pessoal esquece de olhar o filme todo, tá vendo só a fotografia. Então, ela ficou 4 anos sem pagar dividendo. Você ia conseguir ficar numa empresa 4 anos sem receber um centavo de dividendo, com a volatilidade toda da empresa? Então, é difícil. Então, você precisa olhar o histórico, se essa empresa ela consistentemente vem pagando um bom dividendo e tem uma política clara definida em prol do acionista. Porque quando você tem uma empresa que paga dividendo, tem esse histórico, isso representa muito
de como a empresa tem uma relação positiva com o minoritário ou não. Porque você tem 2 tipos de empresa na bolsa. A empresa que quer um financiador, né? Então ela quer pegar o dinheiro do cara e não tá nem aí para pagar dividendo, dar um retorno. Então o retorno é com base em valorização ou na especulação, né? Então você tem que rezar para você ter algum retorno. Ou você tem empresas que quer realmente um sócio, que é um parceiro. É esse tipo de empresa que a gente está procurando. Então essas empresas que querem sócios parceiros, elas são empresas normalmente que retornam para o acionista através do dividendo. Então você procura uma empresa que tem esse histórico, uma política clara, definida, né, com bons números, e claro, você tem que comprar um bom preço. Porque não adianta nada você ter uma empresa que é uma excelente pagadora de dividendo, mas com preço altíssimo. Porque se o seu retorno tem que ser com base no dividendo, e o nosso percentual que a gente procura é sempre no mínimo 6% ao ano de retorno em dividendo, você precisa procurar empresas que o retorno delas seja no mínimo isso, para que a partir desse momento você comece a fazer um estudo mais aprofundado para ver se ela realmente vai se encaixar na sua carteira e que é uma empresa que você gostaria de ser sócio. Porque olha que legal, na Bolsa a gente tem mais de 400 empresas listadas, né? Você tem a oportunidade de escolher a melhor. Ninguém tá te entubando, te tuchando uma empresa simplesmente porque alguém tá falando que Magazine Luiza é a empresa e tal. Não, você tem é como se fosse um cardápio. Você vai no restaurante, você escolhe o que é o melhor, que você gostaria de levar para você ser sócio, se possível, pro resto da vida. Então pega essa empresa, estuda, e a partir daí fica tudo muito mais fácil. Você investiu a primeira vez naquela empresa, você vai criando uma afinidade, você vai entendendo um pouco mais, você participa das assembleias, né, começa a ler os resultados, você vira um pequeno dono, que o Barça fala, um pequeno dono de um grande negócio.